E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, a gente vai trazer aqui para o canal uma das discussões mais fascinantes da fotografia, que é o colorido e o preto e branco, um versus o outro, um ou outro, um e outro, e todas essas questões que vocês trazem, que é quando que vale a pena fazer uma foto em preto e branco? Eu começo o vídeo devolvendo para vocês uma questão que é quando que vale a pena fazer uma foto colorida, e a gente vai pensar nessa aula aqui, pessoal, todo esse universo fantástico do colorido e do preto e branco. E essa discussão incrível, pessoal, está lá dentro do nosso novo curso da plataforma por assinatura, que é o nosso curso de fotografia 2.0, em que a gente traz, além de toda a parte da técnica fotográfica de uma maneira muito mais aprofundada do que a gente tem aqui dentro do YouTube, eu inaugurei essa sessão que tem esse vídeo, que é a sessão chamada Pensando Fora da Caixa. A gente explica lá no curso os primórdios da fotografia, a ideia da caixa, a ideia da técnica fotográfica, e é muito importante a gente dar esse pulo e a gente começar a pensar a fotografia não somente a partir da técnica, mas a partir de todos os elementos que constroem a nossa estética, que constroem o nosso estilo, e tudo isso é em função de alunos lá da plataforma por assinatura que já se sentiam bastante confortáveis com a parte técnica, mas ainda tinham dificuldades para lidar com a questão da construção do estilo. Na nossa live, a Silvia pediu, e esse vídeo é muito especial para ti, Silvia. Legal, então, meu povo, vou deixar vocês aqui com o vídeo e também com o convite de vocês conhecerem lá a nossa plataforma por assinatura, e também para vocês conhecerem o nosso Instagram, pessoal, que todos os dias ali eu faço um story falando sobre esse universo fantástico que é a fotografia. Meus queridos, se vocês já assinam a plataforma por assinatura, vão lá e confiram, porque já tem o vídeo em que eu edito as fotos, em que eu mostro para vocês vários segredos para a gente fazer esse colorido parecido com o do David Draben, e também alguns segredos muito especiais para a gente fazer as nossas fotos em preto e branco. Espero que vocês curtam. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Então, nessa nossa primeira aula aqui do Pensando Fora da Caixa, pessoal, eu gostaria de discutir com vocês o preto e branco e o colorido. Eu recebo muitas perguntas aí, César, quando é legal a gente ter uma foto preto e branco? E eu quero devolver essa pergunta para vocês aí a partir de uma outra perspectiva, que é quando que a gente deve construir uma foto colorida? A gente tem que pensar uma coisa muito legal, pessoal, que a forma como a gente vê o mundo é através de formas, de luz e sombras, de texturas, e a gente pode inserir esse elemento na cor, na nossa forma de enxergar o mundo. Mas na nossa construção artística, pessoal, a gente pode transmitir o que a gente sente quando a gente produz as nossas imagens sem o elemento cor, se esse elemento cor, por exemplo, ele não dizer nada na foto em que a gente está construindo, ou se esse elemento cor for um elemento de distração na nossa foto. Eu vou explicar esse conceito de distração, que ele é muito utilizado aí quando se refere à fotografia preto e branco, mas nem sempre a gente tem uma exemplificação e uma construção clara na nossa cabeça do que é essa ideia de distração. Vejam, por exemplo, aqui, pessoal, essa foto do Augusto aqui, que eu postei há pouco tempo no meu Instagram, mas vocês não estão reconhecendo porque aqui a gente tem a foto original e ela está colorida. Lá no meu Instagram eu coloquei ela em preto e branco. Como é que eu pensei a construção aqui dessa foto, pessoal? Tem uma coisa que é muito importante ali quando a gente pensa nas cores, que é, por exemplo, assim, o vermelho, ele tem um impacto visual muito grande para a nossa cabeça. Tem a ideia de sangue, tem várias teorias aí de cores que falam sobre essa questão do poder do vermelho na foto. O vermelho é uma cor que tu olha, pessoal, e se tem vermelho, o teu olhar ele é muito fortemente dirigido para a questão do vermelho. A gente também tem dentro da nossa construção fotográfica a ideia de luz e sombra. Então a gente é muito fortemente influenciado pela questão da cor, pela questão da luz, pessoal, a gente é bichinho da luz, a gente procura a luz, e também pela questão do foco, pessoal. Daí vejam só como eu penso as minhas imagens. Nessa minha foto aqui, pessoal, desses três elementos compositivos muito fortes para dirigir o olhar das pessoas por aquilo que eu quero mostrar, eu só tenho aqui a minha questão do foco, que é no rosto do Augusto.
O rosto do Augusto não é a parte mais brilhante da minha fotografia, muito pelo contrário, a gente tem um fundo que está mais brilhante do que esse plano, ou seja, está distraindo para esse fundo. A gente tem esse barco gigante e vermelho aqui atrás, ou seja, pessoal, o que eu quero transmitir nessa foto aqui não vai ser alcançado se eu não corrigir esses elementos. E eu começo muito pensando os meus elementos a partir da cor. Ou seja, há um elemento de cor poderoso aqui que vale a pena sustentar essa imagem colorida? Bom, eu chego à decisão que não, porque vai brigar muito com o meu sujeito esse barco gigante que a gente tem aqui atrás. Muito bem, então, pessoal, dos 3 elementos fortes compositivos aqui da minha foto, eu só tenho um deles, que é a questão da focalização. Vejam o que acontece quando eu passo essa minha foto aqui para preto e branco. Eu mantenho o meu elemento de focalização, porém, quando eu tiro a cor, eu tiro essa disputa que havia entre o vermelho e o Augusto. E o que eu faço aqui? Então, acabou a distração da cor. Eu já tenho foco e eu já tenho a eliminação da distração da cor. O que me falta fazer aqui nessa imagem é iluminar mais o rosto do Augusto para esse meu terceiro e forte elemento compositivo, que é a ideia da luz e sombra, do clarear e escurecer. Então, o que a gente faz aqui? A gente ilumina aquilo que a gente quer mostrar e para isso também se justifica muito fortemente, pessoal, em especial na fotografia em preto e branco, que o que a gente mais tem é essa possibilidade de brilho tonal, ou seja, ao invés de saturar cores que a gente quer mostrar, o que a gente pode fazer é iluminar cores, dar mais brilho para as cores que a gente quer mostrar, aquilo que a gente quer mostrar na nossa imagem, e daí se justifica plenamente, por exemplo, o uso da nossa vinheta ali quando a gente trabalha no preto e branco, porque a gente consegue escurecer ainda mais esses elementos para destacar um primeiro plano, aqui como é o caso dessa foto do Augusto. Vamos agora pensar ao contrário, pessoal. Vamos pensar aqui como eu defino, por exemplo, que eu quero uma foto preto e branco. Aqui a gente tem o negativo, aquilo que o Ansel Adams dizia ali, a gente tem aqui a partitura. A gente precisa fazer a performance, que é o nosso processo de edição, que lá na fotografia analógica era o processo de impressão, como dizia ali o Ansel Adams. Bom, eu tenho esse negativo aqui, pessoal. Então a gente vai pensar sempre nessa lógica. Bom, eu tenho foco naquilo que eu quero mostrar e eu tenho desfoque nos elementos que eu não quero mostrar. Isso está muito bem realizado aqui. Segundo elemento, pessoal, questão das cores. Vamos dar uma pensada aqui nas cores dessa nossa foto aqui. A gente tem alguns tons de cinza. O azul não deixa de ser uma escala muito próxima ali do cinza, então azul e cinza sempre conversam muito bem. A gente tem alguns tons pastéis aqui. A gente tem esse elemento verde aqui no nosso fundo. E a gente tem um elemento muito importante, que é o que a gente dizia, que é um vermelho. A gente tem um pequeno vermelho aqui, mas ele, neste negativo aqui, pessoal, ele é um elemento muito poderoso, porque ele é o que dá o grande contraste aqui de cor. A gente tem, por exemplo, tons de cinza e azuis aqui dentro da nossa foto. A gente tem tons mais claros e pastéis, um verde clarinho ali no fundo, e a potência de cor da nossa foto, ela está aqui nessa maçã. Então é muito legal que, por exemplo, quando eu vá fazer a revelação dessa foto aqui, quando eu vá fazer o processo de edição, se eu opto, pessoal, por manter a cor, essa cor ela tem que ter um propósito muito bem definido na estética da minha imagem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a pensar no nosso trabalhar as cores. E eu vou mostrar para vocês aqui as minhas opções estéticas em relação a isso, tá? Vejam só o que eu fiz aqui. Bom, primeiro elemento é aquilo que eu já disse para vocês, que é, olhem,
eu tenho que destacar isso aqui. Isso aqui está mais escuro que o meu fundo, não funciona. O que eu tenho que fazer? Clareia o que tu quer mostrar mais. A gente vai mostrar isso aqui dentro do fundo. Clareei aquilo que eu quero mostrar. A cor é um elemento importante dentro da minha foto. O que eu faço com isso? Bom, eu vou destacar essa cor aqui. Eu vou saturar esse vermelho, que eu acho um processo muito legal. Vou mostrar uma referência aqui para vocês, muito legal desse processo do trabalho com vermelho e do trabalho de saturação do vermelho, que é uma das minhas referências quando eu faço trabalho de cores e de saturação de cores. Pessoal, embora o vermelho ele case muito bem ali com o verde, são cores complementares. O Steve McCurry utiliza muito essa combinação, o vermelho e o verde. Como eu quero dar esse destaque aqui, pessoal? E aqui eu tenho tons mais azulados aqui na minha imagem. O que eu faço com esse verde? Eu transformo, pessoal, esse verde em um tom mais alaranjado, mais amarelo, porque ele é muito complementar com o azul. Tons alaranjados e azuis, eles se casam muito bem, então confere uma estética muito legal, que não tem tanto poder de distração quanto teria o verde. Além disso, eu passo aqui na minha estética um tom mais outonal aqui para essa foto, ou seja, a cor ela é um elemento importante para a construção dessa ideia outonal aqui na minha foto. E eu dou um destaque absurdo para essa maçã aqui. Vejam só como eu saturo, como eu dou brilho aqui na minha maçã, justamente para a gente trazer o nosso olhar para esse ponto. Pessoal, e aqui tem uma particularidade muito legal, que é o seguinte: quando as cores da imagem estão muito bem resolvidas, o preto e branco tem uma tendência muito grande, mas muito grande, de também ficar incrível, porque a gente fez um trabalho de colorização na foto e quando a gente vai passar para preto e branco, bom, eu vou perder esses efeitos estéticos aqui que a gente trouxe, mas eu vou ganhar, por exemplo, um destaque a outros elementos importantes aqui da minha foto. Vejam só o que acontece aqui quando eu passo isso para preto e branco. Por exemplo, eu poderia inclusive ter uma opção de escurecer mais esse fundo. Daí eu trabalho com a potência de luz e sombra. Eu dou um destaque muito especial aqui para a expressão desses dois aqui. E o nosso cérebro, por um processo de Gestalt, pessoal, tem uma coisa muito legal que é completa aquilo que não está sendo mostrado. Por exemplo, aqui, se percebe que isso é uma maçã, toda a simbologia que há em torno do morder a maçã. Então é interessante que mesmo que não haja a potência ali da maçã, o elemento ele ainda fica aqui destacado e ele consegue trazer o nosso olhar aqui para esse centro. Isso é uma coisa muito legal que acontece aqui nessa foto. Bom, a gente não tem mais o clima outonal, a gente não tem mais o trabalho de cores, mas a gente ganha em outros elementos. Isso é uma coisa muito legal da gente entender, pessoal, que é o seguinte, olha só. Eu tenho essas duas fotos aqui do Augusto, que para mim sempre foram uma decisão de vida ou morte, se eu gostava mais da foto colorida ou se eu gostava mais da foto em preto e branco. Vou botar elas aqui mais destacadas para vocês enxergarem. Pessoal, qual é a minha decisão de vida ou morte aqui? Por exemplo, quando eu estou com a foto colorida, eu tenho muitos dos elementos que eu tinha lá na foto da Rosana. Eu tenho os tons um pouquinho mais cinzas e pastéis aqui com laranja, que se complementam muito bem com a ideia do azul, traz o clima outonal, que é tudo maravilhoso e tudo mais. Mas, quando eu passo para preto e branco, eu dou um destaque muito absurdo para essa fofura aqui, que é o Augusto. Eu puxo para a cabeça de quem vem a expressão do Augusto, que quando eu tenho aqui, que lindo esse local e tudo mais, aqui é que linda a carinha do Augusto, porque o nosso olhar, ele se voltou mais para a questão da luz e da sombra. Sempre que há um elemento humano também, isso é um elemento de composição muito poderoso, pessoal. Quando a gente coloca pessoas na nossa foto,
o nosso olho também busca pessoas, busca expressões. A gente vai falar mais a respeito disso. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? A gente tem duas fotos que elas são igualmente incríveis, sem modéstia à parte. Eu amo muito essas fotos aqui, me orgulho muito de tê-las feito. E o que acontece, pessoal? Eu tenho que lidar com uma coisa que se chama a falta, entende? Que é a ideia de a gente nunca mesmo vai conseguir ter todas as coisas. E toda a opção estética que a gente faz, a gente deixa de lado outras possibilidades estéticas. Então, aqui eu tenho um elemento de mais destaque para Augusto, aqui eu tenho vários elementos de cores que conferem mais complexidade à imagem, essas cores complementares, o clima outonal e daí também a expressão do Augusto. E eu tenho sempre que me perguntar o que é mais importante para mim transmitir nessa imagem para a gente fazer essa decisão entre ser colorido ou ser preto e branco. Mas o grande recado que fica de tudo isso aqui, pessoal, é o seguinte: não importa se vocês vão fazer isso colorido ou se vocês vão fazer preto e branco. O que mais interessa é vocês fazerem esse processo de forma mais consciente. E isso vai se dar com o caminhar de vocês na fotografia. Eu já estou trazendo isso logo aqui no início do curso para que vocês comecem já a ir pensando nisso, nesse processo de novo ali do Ansel Adams, da visualização antes da foto acontecer. Vocês estão aqui nesse lugar. Bom, existem essas árvores, isso é uma coisa importante para vocês, então a gente já tem que começar a pensar, bom, eu tenho que trabalhar um pouquinho com a questão das minhas cores. Será que esse meu sujeito, ele está com roupas que fecham com essas cores aqui dessa ambientação? Porque a gente está trazendo a ambientação aqui. Não sei se fecha. Bom, se não fecha, talvez seja mais importante, por exemplo, vocês chegarem mais próximo desse sujeito, fazer, por exemplo, um retrato com um plano mais fechado e tirar esses outros elementos aqui da foto, ou simplesmente, como é a opção aqui também, é a gente fazer uma versão em preto e branco, que é o que eu fiz aqui nessa foto do Augusto. Bom, eu aproximei o máximo que eu pude, mas ficou esse barco aqui atrás que ele era vermelho. O que eu vou fazer aqui? Bom, uma das minhas opções é transferir essa minha estética aqui para o meu preto e branco e assim eu consigo resolver algumas questões. Então, vamos resumir alguns elementos muito importantes aqui da aula, pessoal. Elementos fortes de composição que a gente pode começar a pensar. Existem uma infinidade de outras possibilidades, tá? Mas a gente vai começar sempre pensando nesses elementos aqui. Foco ou desfoque, que é o que a gente vai discutir aqui no curso, na nossa questão do diafragma. Luz e sombra, que é o que a gente vai discutir. Por exemplo, eu vou trazer aqui a edição dessas fotos. Já estou dando aqui uma prévia aqui para vocês. Eu vou trazer a edição, a gente vai editar essas fotos juntas. Então, luz e sombra. E terceiro elemento, trabalhar as nossas cores e pensar as nossas cores. Eu vou dar dicas para vocês aqui, para que vocês entendam um pouquinho mais essa ciência das cores. E como um último elemento, pessoal, não menos importante, eu vou dizer para vocês que é a construção do repertório. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, assim, eu, César, por exemplo, tenho uma predileção muito especial, tanto pela foto colorida quanto pela foto preto e branco. Bom, a partir daí, pessoal, eu tenho que construir o meu repertório. Eu tenho que ter as minhas referências para eu já conseguir visualizar melhor o que eu quero. Como é que a gente constrói isso, pessoal? Vendo fotografia. Vocês querem se tornar um fotógrafo incrível? A melhor forma é vejam 1000 fotografias, porque a partir daqui a gente vai construindo várias ideias, vários conceitos. Hoje, aqui no curso, eu vou trazer para vocês o trabalho do David Draben. O David Draben ele é muito legal porque ele é um fotógrafo de moda, ele vem de uma escola de design, então ele trabalha muito bem essa questão tanto das cores
quanto das formas. E ele constrói uma estética muito forte ali nas fotos dele com o elemento vermelho. Por isso que eu quero fechar essa aula aqui, já que a gente falou tanto de vermelho aqui, para que vocês entendam o que eu estou falando, pessoal. Por exemplo aqui, vejam essa imagem aqui do David Draben. Tem todos esses elementos que a gente está falando. Tem a questão do foco, tem a questão de clarear, o que é mais importante, tem a questão do vermelho, puxa imediatamente o nosso olhar. Bom, a gente tem outros elementos compositivos aqui, como por exemplo, a questão dessas linhas aqui, diagonal, a escada, que são elementos de formas muito poderosos, e a gente vai falando sobre isso aqui. Passando aqui, olhem só, pessoal, quando que justifica fazer uma foto colorida? Bom, quando as cores, elas falam na nossa foto. Essa foto aqui, pessoal, não tem como ela existir em preto e branco com a potência que eu quero passar aqui. Essas cores, elas são muito importantes aqui dentro dessa fotografia, então ela não pode ser em preto e branco porque vai se construir uma outra estética. Olhem como o vermelho, ele puxa o nosso olhar, e aqui, por exemplo, a gente não tem tanto contraste de cores, porque a cena, ela já está mais avermelhada, mas a gente tem uma coisa muito legal, que é o brilho tonal ali da cor. Aqui a gente tem um elemento mais vibrante, mais saturado, que vai puxar o nosso olhar para esse elemento aqui da foto. Aqui volta a questão das formas, das cores. Eu gosto muito do trabalho de saturação de cores aqui do David Draben. É algo que eu também quero passar na minha fotografia. Quando eu me proponho a fazer foto em cores, eu quero que essas cores elas explodam na tela, elas explodam no papel, elas explodam nos olhos de quem enxerga. E eu construo muito mais essas ideias aqui, pessoal, quando eu tenho repertório, quando eu tenho referências. Olha só, a próxima vez que eu ver uma escada, eu posso pensar na cor que a pessoa está vestindo. Eu posso, por exemplo, aqui, que vai ser um outro vídeo que a gente vai falar. Primeiro vem o conceito, a direção é, manda a pessoa subir essa escada aqui e tu tira a foto, porque tu já tem ela pronta. Tu já visualizou a foto dentro da tua cabeça. Beijão para todo mundo, tchau, tchau.